E se eu te dissesse que o Brasil nunca foi descoberto pelos portugueses, mas sim conquistado por Roma? Imagine dezenas de navios de guerra romanos surgindo no horizonte, legionários marchando pelas praias de Copacabana e o Rio de Janeiro sendo rebatizado como Portus Aureus. O litoral brasileiro se transforma em território militar. Tribos indígenas são forçadas a negociar ou desaparecer. Estradas de pedra cortam a Mata Atlântica. Templos a Júpiter se erguem onde hoje estão igrejas. E o latim vira nossa língua oficial. Essa não é só uma história alternativa. É o Brasil que poderia ter sido. E talvez ainda viva em algum lugar dentro de nós. Agora se prepara, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga a nossa história para sempre. Imagine o litoral brasileiro sendo invadido por dezenas de triremes romanas, desembarcando soldados disciplinados com armaduras reluzentes e estandartes ao vento. O choque cultural seria imediato. Os romanos não apenas trariam suas armas, mas também seus engenheiros, agrimensores e burocratas. Ao chegarem, não encontrariam cidades com muralhas ou estruturas em pedra, mas tribos indígenas organizadas de forma descentralizada, o que exigiria uma adaptação tática. O litoral se transformaria rapidamente em zona militar. O Rio de Janeiro, com sua baía estratégica, seria um ponto crucial, talvez chamado de Portus Aureus. O processo de conquista seria lento, mas implacável. Os romanos usariam alianças com tribos locais, construção de fortalezas, estradas e aquedutos para consolidar domínio. Povos como os tupinambás seriam forçados a aceitar o jugo romano ou desaparecer. A chegada das legiões marcaria o início da romanização, que logo se espalharia pelo território, trazendo mudanças profundas na cultura, arquitetura e modo de vida. Cada passo da conquista seria marcado por uma mescla de brutalidade militar e eficiência administrativa, estabelecendo as bases de uma nova província, Província Brasília. Após a conquista, o território seria oficialmente integrado ao Império como Província Brasília, subordinada talvez à Diocese das Américas, com capital em Nova Augusta, uma hipotética cidade fundada onde hoje está São Paulo, devido à posição geográfica estratégica. O governador romano, nomeado diretamente pelo imperador, teria plenos poderes militares e civis. Esse praefectus comandaria legiões, arrecadaria impostos, supervisionaria obras públicas e garantiria a ordem. A administração seria dividida em distritos, municípia e civitates, onde líderes locais, muitas vezes indígenas romanizados, exerceriam cargos públicos. A burocracia romana seria imposta com rigidez, censos, registros de propriedades, sistema jurídico baseado na lex romana. O latim se tornaria a língua oficial da administração e das leis. Escritas em pedra e bronze, as ordens do imperador estariam por toda parte. Arquitetos ergueriam prédios administrativos, fóruns, termas e templos dedicados a Júpiter, Marte e Minerva. O modelo de romanização seria aplicado com disciplina, educação em escolas romanas, conversão religiosa progressiva e cidadania concedida gradualmente aos povos locais. Aos poucos, Província Brasília deixaria de ser uma terra exótica para se tornar mais um reflexo do poder e da glória de Roma, uma engrenagem a mais na vasta máquina imperial. Agora imagine tudo isso acontecendo diante dos seus olhos. Uma São Paulo transformada em Nova Augusta, onde cada esquina carrega o peso de estátuas imperiais e onde os decretos do imperador ecoam pelas ruas como se fossem leis naturais. Se essa viagem no tempo mexeu com sua mente, se você conseguiu enxergar essa realidade alternativa se formando detalhe por detalhe, então você já faz parte desse império de conhecimento. Mostre sua lealdade ao império do saber. Clique no like agora mesmo. Isso ajuda nosso conteúdo a conquistar ainda mais territórios no algoritmo. E se você ainda não é inscrito, torne-se um cidadão oficial desse canal. Aperte o botão de inscrição e ative o sino. Não deixe esse vídeo ser só mais um na sua vida. Transforme-o em um marco da sua jornada pelo conhecimento. O Império precisa de você,
Sua inscrição é o voto de confiança que nos permite continuar construindo essas histórias épicas. Curtiu? Então prove. Roma recompensa os fiéis. E aqui, o próximo vídeo será ainda mais grandioso. Ave, espectador. E até o próximo capítulo dessa conquista. Os romanos sempre foram mestres em adaptar-se aos povos conquistados, mas também sabiam quando impor a força bruta. Com os indígenas brasileiros, a estratégia seria dupla. Onde fosse possível, alianças seriam firmadas. Caciques que cooperassem poderiam receber benefícios: armas, cidadania, posições de autoridade local. Seus filhos poderiam estudar nas escolas romanas, aprender latim, vestir a toga. Mas os que resistissem seriam eliminados ou escravizados. Os rituais xamânicos e o culto aos espíritos da floresta seriam vistos como superstição pagã, progressivamente substituídos pelos deuses romanos. Os romanos talvez identificassem Tupã com Júpiter, ou incorporassem algumas crenças locais em seus próprios mitos, como fizeram com os egípcios. A arquitetura indígena em palha daria lugar a vilas com colunas, mosaicos e calçadas de pedra. Os nomes indígenas seriam substituídos por equivalentes latinos. Um chefe chamado Araribóia se tornaria Arius Boianos, por exemplo. Mas a resistência existiria. Regiões da Amazônia, como os confins do mundo romano, seriam tidas como territórios selvagens, habitados por tribos rebeldes, os bárbaros da floresta. A romanização seria intensa nas regiões costeiras, mas parcial no interior. Assim como na Germânia ou na Britânia, Roma aprenderia que nem tudo pode ser dominado, mas quase tudo pode ser influenciado. Onde hoje temos metrópoles como Rio de Janeiro, Salvador ou Recife, Roma ergueria verdadeiras cidades planejadas com precisão geométrica. As cidades romanas tinham sempre a mesma estrutura: o Cardo e o Decumanus, as duas ruas principais que se cruzam, o Fórum Central, as termas públicas, os templos e, claro, os anfiteatros. Imagine andar por uma Salvador transformada em Salvatore Augusta, com colunas de mármore branco, esculturas em cada praça e aquedutos conduzindo água dos morros para as casas da elite. As termas, aquecidas com o sistema de hipocaustum, serviriam como centros de convivência. Em dias festivos, os cidadãos iriam aos circos assistir a corridas de bigas ou espetáculos de gladiadores. O clima tropical exigiria adaptações: telhados mais inclinados, pátios com fontes para refrescar e maior uso de pedra vulcânica local. Ruas pavimentadas conectariam as cidades a fortes militares e postos comerciais no interior. A engenharia romana não deixaria nada ao acaso: portos, faróis, redes de esgoto e arenas. O Brasil romano seria um espetáculo visual, um monumento vivo à civilização clássica, onde cada pedra e cada rua contaria uma história de conquista, domínio e transformação. A escravidão já fazia parte da realidade indígena, mas sob domínio romano, ela se tornaria um sistema brutal e altamente organizado. Os prisioneiros de guerra entre tribos indígenas seriam revendidos aos romanos em troca de ferro, vinho ou utensílios. Escravos se tornariam a base da economia da província Brasília. Imagine plantações de trigo, videiras, olivais e até cana-de-açúcar operadas por centenas de escravos que trabalhariam do nascer ao pôr do sol, vigiados por capatazes romanos armados com chicotes. Nas cidades, os mais instruídos seriam treinados como escribas, cozinheiros, médicos, educadores. A Amazônia poderia se tornar fonte de escravos, como o Saara era para o norte da África. Rebeliões não seriam raras. Um líder como Zumbi poderia ter surgido séculos antes, talvez conhecido como Zumbius, o Liberto. Os romanos reagiriam com punições públicas, crucificações, repressão total. Mas alguns escravos, através de fidelidade ou mérito, poderiam ganhar a liberdade, tornando-se liberte e consorte cidadãos. O Brasil romano teria uma sociedade rígida e desigual, onde a liberdade seria privilégio e a escravidão destino comum. Cada rua pavimentada e cada templo erguido traria consigo o peso silencioso de incontáveis mãos acorrentadas. A riqueza natural do Brasil encantaria os romanos. Ao explorarem o interior,
encontrariam ouro nas Minas Gerais, ferro em abundância e terras férteis perfeitas para o cultivo intensivo. Roma transformaria o território em uma potência agrícola e extrativista. Grandes latifúndias seriam criadas, operadas por escravos e supervisionadas por cidadãos romanos e aliados indígenas romanizados. O trigo substituiria parte da mandioca, videiras seriam cultivadas na Serra Gaúcha e olivais se espalhariam pelo Nordeste. O comércio seria intenso. Ânforas com vinho brasileiro cruzariam o Atlântico até o porto de Ostia. O Brasil romano exportaria madeira, peles, corantes, pedras preciosas, ouro e prata. Em contrapartida, receberia cerâmicas, armas, tecidos finos e, claro, soldados. Cidades portuárias como Portos Barriae, Salvador e Portos Cariocenses, Rio de Janeiro, floresceriam como centros comerciais internacionais. As estradas romanas cortariam o país, facilitando o transporte e a cobrança de tributos. O Império veria, na província Brasília, um tesouro verde, uma colônia lucrativa cuja riqueza sustentaria campanhas militares na Gália ou na Ásia. Mas toda essa prosperidade viria à custa do suor indígena e escravo, em nome da grandeza do Império e da paz romana imposta a ferro e sangue. A segurança da província Brasília dependeria da presença constante das legiões romanas. Elas não apenas manteriam a ordem, mas também estariam na linha de frente contra tribos resistentes no interior. Imagine a Legião XXIX Tropicalis, estacionada no que hoje é o Mato Grosso, vivendo em fortalezas chamadas castra, com muralhas de madeira e pedra, torres de vigia e campos de treinamento. As margens do rio Amazonas se tornariam a Limes Brasília, uma fronteira viva semelhante ao Reno na Germânia. Patrulhas constantes, escaramuças com tribos nômades e construção de fortes em intervalos regulares manteriam o território sob controle. Jovens romanos e indígenas aliados seriam recrutados, treinados com disciplina, armados com gládios e escutum. As fortalezas também serviriam como centros administrativos e núcleos de futuras cidades. Os soldados, ao se aposentarem, receberiam terras e se fixariam, acelerando a romanização. Mesmo o Pantanal, com sua vastidão aquática, teria portos militares e pequenos vici, onde soldados viveriam com suas famílias. A presença militar garantiria o cumprimento das leis romanas, a coleta de impostos e a expansão do domínio. Roma sabia que onde há uma legião, há poder, e o Brasil seria mantido sob o olhar atento da águia imperial. Ao chegarem, os romanos ergueriam templos majestosos aos deuses do panteão clássico. Em plena Amazônia, uma estrutura colossal dedicada a Júpiter talvez se erguesse acima da floresta. Em Salvador, um templo a Netuno com vista para o mar. Os sacerdotes romanos, vestidos com túnicas brancas e coroas de louro, realizariam sacrifícios de animais, leituras de presságios e festas públicas, como as Saturnálias. Porém, ao se depararem com as crenças indígenas, culto a Tupã, às forças da natureza e aos espíritos, os romanos fariam o que sabiam fazer de melhor: adaptar. Alguns deuses seriam assimilados, reinterpretados como manifestações locais dos deuses romanos. Tupã viraria uma encarnação de Júpiter. Iara talvez fosse vista como uma ninfa de Netuno. Nas aldeias romanizadas surgiriam templos mistos, onde os rituais indígenas ganhariam nova roupagem. Festas indígenas seriam absorvidas e romanizadas. As práticas religiosas locais seriam lentamente diluídas, substituídas por dogmas mais organizados e institucionalizados. A religião seria usada como ferramenta política. Aceitar os deuses de Roma significava aceitar a autoridade do imperador. Mas nem tudo seria pacífico. Em regiões remotas, o culto tradicional resistiria. A fé seria, como a espada, uma via de controle, mas também um campo de tensão constante entre mundos. Com a imposição do latim como língua oficial da administração, da educação e da religião, a comunicação em terras brasileiras mudaria drasticamente. O tupi, o guarani e as demais línguas indígenas seriam gradualmente substituídas ou absorvidas. Nas escolas, crianças indígenas aprenderiam a declinar verbos em latim.
a recitar poemas de Virgílio e a escrever cartas formais ao governador. O português jamais existiria como o conhecemos. No lugar dele, surgiria uma língua híbrida, um latim brasilianos, misturando palavras indígenas, expressões africanas, com a chegada de escravos africanos romanos e estruturas latinas. Um vocabulário único nasceria. Palavras como flumen para rio, mas talvez flumen tupã para rio sagrado. O sotaque dos soldados romanos, misturado ao canto das florestas, criaria um jeito único de falar. Expressões como ave, irmão ou salve cacique se tornariam comuns. Com o tempo, o latim local sofreria transformações próprias, como aconteceu na Gália e na Espanha, e daria origem a um idioma inteiramente novo, um brasiliano clássico. A literatura nasceria em placas de barro, depois em papiros importados da África, contando histórias épicas sobre caçadores indígenas que se tornaram centuriões. A língua seria o espelho da fusão entre Roma e a floresta, entre o gládio e a flecha. A Lex Romana, um dos maiores legados do Império, seria aplicada com rigor nas terras da província Brasília. Imagine um fórum de justiça no coração da floresta, construído em mármore branco, com colunas e inscrições em latim. Ali um praetor julgaria casos de roubo de gado, disputas de terras e até crimes cometidos por tribos rebeldes. Os indígenas romanizados seriam obrigados a seguir os códigos legais do Império. Crimes como assassinato, traição e deserção de tropas seriam punidos com prisão, trabalho forçado ou crucificação. Mas Roma também traria conceitos inovadores: direito à propriedade, testamentos, contratos e cidadania com direitos garantidos. Líderes tribais poderiam apelar para a justiça romana em casos de conflitos internos, e os julgamentos seriam públicos, muitas vezes assistidos por uma multidão no fórum. Um indígena poderia, por exemplo, processar um cidadão romano por quebra de contrato e, em teoria, vencer a causa. Os romanos adaptariam certas leis à realidade local. Disputas sobre terras tribais, caça em território sagrado e rituais religiosos teriam tratados específicos. A justiça seria firme, imponente, mas também estratégica. Roma sabia que manter a ordem exigia respeito às leis. Assim, até na selva mais densa, o martelo da justiça romana ecoaria com autoridade implacável. Nos primeiros séculos da dominação romana, a religião dominante seria o paganismo, com seus templos e rituais. Mas por volta do século III, algo novo começaria a surgir discretamente entre os becos das cidades e nas aldeias mais humildes: o cristianismo. Missionários cristãos viriam da África romana ou da Espanha, atravessando o oceano com coragem e fé. No início, seriam perseguidos. Reuniões secretas em cavernas tropicais, pregações em latim simples e curas milagrosas atraíram cada vez mais adeptos, especialmente entre escravos e povos oprimidos. Imagine um indígena escravizado, ouvindo pela primeira vez que todos os homens são iguais diante de Deus. Isso mudaria tudo. Quando o imperador Constantino legalizasse o cristianismo, igrejas começariam a ser erguidas. A primeira catedral talvez surgisse em Nova Augusta, com cruzes adornadas com penas e detalhes tropicais. Os padres cristãos aprenderiam o idioma local, traduziriam trechos das Escrituras e batizariam tribos inteiras no Rio Amazonas, agora visto como um novo Jordão. A fé cristã ganharia contornos únicos: um Cristo de pele queimada de sol, cercado por discípulos indígenas. O Brasil romano, antes pagão, tornaria-se uma terra de cruzes, mártires e santos, forjando um cristianismo tropical, fervoroso e profundamente sincrético. No Brasil romano, a educação seria um pilar essencial da romanização. Em cada cidade importante haveria uma ludus, escola onde crianças aprenderiam a ler, escrever e recitar poesia. Os professores, chamados grammatici, ensinariam latim clássico, cálculo com ábacos, história de Roma, ética estoica e rudimentos de filosofia grega. Imagine jovens indígenas sentados em bancos de madeira,
copiando versos de Ovídio ou refletindo sobre os ensinamentos de Sêneca sob a sombra de uma mangueira. A educação seria, ao mesmo tempo, uma ferramenta de dominação e uma ponte entre culturas. Filhos de líderes tribais receberiam educação especial, não apenas para formar cidadãos, mas para criar aliados leais ao império. Os melhores alunos poderiam ser enviados a Roma para estudar em academias de prestígio, retornando como administradores da província. Nas aldeias, pequenas escolas móveis poderiam ser criadas por missionários ou soldados letrados, levando o conhecimento até os confins da floresta. A filosofia greco-romana, em contato com a sabedoria indígena, geraria uma forma única de pensamento, uma filosofia da terra que une razão e espiritualidade natural. O saber seria visto não como privilégio, mas como dever imperial. Roma acreditava que para dominar um povo era preciso primeiro moldar suas mentes. Nas praças de Salvatória Augusta ou Portos Cariocenses, esculturas em mármore retratariam não só imperadores e generais, mas também caciques aliados de Roma, guerreiros indígenas estilizados como heróis clássicos. Pinturas em afrescos adornariam as paredes dos templos, mostrando cenas do cotidiano tropical em moldes mitológicos. Uma caça na mata retratada como os trabalhos de Hércules, uma tempestade amazônica descrita como ira de Netuno. A música, acompanhada de flautas, tambores e cordas, mesclaria ritmos locais com melodias romanas, nascendo um estilo híbrido, talvez usado tanto em festas quanto em rituais religiosos. O teatro, sempre presente nas cidades romanas, apresentaria tragédias de Sêneca e comédias de Plauto, mas com cenários de floresta, animais exóticos e dialetos locais. Máscaras indígenas seriam combinadas às vestes clássicas. Jogos e competições teriam um toque local. Corridas em trilhas de mata, combates simulados com lanças tropicais e até concursos de oratória com temas amazônicos. A cultura romana não apagaria a cultura nativa, mas a reconfiguraria dentro de seus moldes. Um novo estilo artístico nasceria, sincrético, colorido, vibrante, onde a floresta encontraria o mármore e o som dos tambores ecoaria nas colunatas. Uma Roma tropical, exuberante, mas ainda profundamente imperial. Roma era uma civilização de engenheiros, e o Brasil se tornaria um imenso canteiro de obras. Aquedutos atravessariam vales e rios, trazendo água fresca para cidades nascentes. Imagine um aqueduto cortando o sertão nordestino, abastecendo uma cidade chamada Caetana Máxima. Estradas pavimentadas, retas como lanças, cruzariam a floresta atlântica, conectando o litoral ao interior. As famosas Viae Romanae seriam construídas com pedras locais, fundações profundas e sinalização precisa. Pontes sobre rios como o São Francisco ou o Tietê permitiriam o avanço das legiões e o fluxo do comércio. Portos em Salvador e no Recife seriam obras monumentais, com faróis inspirados no de Alexandria, guiando navios entre recifes e ilhas. As cidades teriam esgotos subterrâneos, muralhas defensivas e coliseus capazes de reunir milhares de pessoas. As termas públicas seriam centros sociais com piscinas mornas, salas de vapor e bibliotecas. Roma sabia que infraestrutura era poder. Onde chegava uma estrada, chegava o domínio. E cada pedra colocada no chão tropical seria a prova concreta da ambição de Roma. A selva seria cortada pela geometria da civilização, e os ventos quentes do Atlântico soprariam sobre uma terra moldada pela engenharia de uma das maiores potências da história. Na sociedade romana, a mulher não tinha direitos políticos, mas sua influência era inegável. No Brasil romano, essa dinâmica se intensificaria com a mistura cultural. Mulheres indígenas, conhecedoras da terra, da medicina natural e dos segredos da floresta, seriam inicialmente vistas com estranheza, mas logo ganhariam um papel estratégico. Casamentos entre oficiais romanos e filhas de caciques selariam alianças políticas. Essas mulheres, ao entrarem no mundo romano, adotariam a toga, os penteados elaborados e os banhos públicos, mas sem abandonar completamente suas raízes. Uma indígena casada com um centurião poderia se tornar uma influente matrona local,
respeitada na vila, responsável por templos ou festivais. Elas ensinaram sobre plantas medicinais, alimentos e até táticas de caça e pesca aos colonos romanos. Em vilas afastadas, poderiam até liderar comunidades durante ausências masculinas. Algumas se destacariam como sacerdotisas de cultos mistos, mesclando deuses latinos com espíritos da floresta. Embora excluídas dos altos cargos, as mulheres moldariam a cultura, os costumes e até a medicina popular da província. No calor do Brasil romano, nasceria uma figura híbrida. A mulher matrona da selva, símbolo de sabedoria e adaptação, ponte viva entre dois mundos que nunca mais seriam os mesmos. Imagine o carnaval transformado em Saturnália. Nas cidades da província Brasília, o calendário romano seria seguido com rigor, mas ganharia toques tropicais. Durante as Saturnálias, as ruas se encheriam de foliões mascarados, comidas típicas da terra, danças com tambores indígenas e vinho servido em cocos esculpidos. Os escravos seriam liberados por um dia, podendo até mandar em seus senhores, como era a tradição em Roma. Os jogos seculares, realizados a cada século para celebrar a renovação do Império, aconteceriam em arenas à beira-mar, com procissões de legionários e apresentações teatrais sobre os mitos da floresta. Festivais religiosos homenageariam Netuno nas praias e Ceres nos campos de cultivo do interior. A mistura cultural faria com que festas indígenas como o Cuarup fossem incorporadas às datas oficiais, ganhando nova roupagem, mas mantendo seus rituais ancestrais. As celebrações seriam acompanhadas por oradores, poetas, gladiadores e músicos, em eventos grandiosos e obrigatórios. O imperador seria representado em estátuas enfeitadas e o povo dançaria ao som de flautas e tambores até o amanhecer. Em cada festa, Roma reafirmaria seu domínio, mas também revelaria sua capacidade de absorver o novo. Uma civilização que festeja, domina e se transforma dançando sob o calor tropical. Embora o poder supremo viesse de Roma, a administração provincial dependia de lideranças locais. No Brasil romano, os antigos caciques seriam progressivamente integrados ao sistema imperial, recebendo títulos como magistratos municipais, curatores ou até senatores provinciais. Imagine um chefe indígena, agora chamado Gaius Araribóia, vestindo toga branca com faixa púrpura, sentado num fórum ao lado de antigos legionários, decidindo sobre impostos e obras públicas. Esses líderes romanizados teriam que se adaptar às complexas estruturas políticas romanas, debates, votações, alianças e traições. A elite local seria treinada nas artes da oratória, retórica e administração. Os mais ambiciosos enviariam seus filhos a Roma, buscando prestígio e influência. Com o tempo, surgiria uma nova aristocracia, meio romana, meio indígena, profundamente leal ao imperador, mas com raízes fincadas nas matas e rios do território. Disputas entre famílias indígenas se tornariam lutas políticas disfarçadas em pleitos administrativos. A política local ganharia um novo palco, fóruns romanos, mas com sotaque tropical. A corrupção, as alianças por casamento, os votos comprados, tudo isso existiria, como em qualquer parte do império. Mas com uma diferença: o espírito da floresta ainda ecoaria por trás das colunas de mármore, influenciando silenciosamente cada decisão. Nenhum império domina sem resistência. No Brasil romano, as matas densas e o desconhecimento do território tornariam algumas regiões verdadeiros pesadelos logísticos. A Amazônia, o Sertão Profundo e o Pantanal seriam como as Galhas ou a Germânia, indomáveis, perigosas, cheias de emboscadas. Tribos que se recusassem a se submeter criariam alianças secretas, emboscando patrulhas romanas, queimando fortalezas e libertando escravos. Líderes carismáticos surgiriam, heróis locais que desafiariam Roma com astúcia e coragem. Um nome como Caiporus, o Indomável, se tornaria lenda entre os resistentes. Sua história seria passada de geração em geração, contada à beira do fogo como símbolo de liberdade. Roma reagiria com violência, marchas punitivas, aldeias destruídas, crucificações nas estradas.
Mas quanto mais o império apertasse, mais lendas surgiriam. Uma floresta podia esconder uma cidade inteira, e Roma descobriria que a selva é inimiga silenciosa e paciente. Algumas regiões jamais seriam totalmente conquistadas. Como em Britânia ou Dácia, o Brasil também teria seus bárbaros internos, não por incivilidade, mas por escolha. A resistência não seria apenas física, mas cultural. A cada nova rebelião, Roma perceberia: sua glória é vasta, mas nunca absoluta. E na sombra da águia imperial, sempre haveria olhos atentos esperando o momento de contra-atacar. Quando o império começasse a ruir, no século V, suas províncias mais distantes seriam deixadas à própria sorte. No Brasil romano, isso significaria o fim dos subsídios, das tropas enviadas de Roma, da fiscalização imperial. Os governadores locais, antes leais ao imperador, passariam a agir como soberanos independentes. Imagine Nova Augusta se declarando capital de um novo reino, liderado por um descendente de indígenas e romanos, coroado com folhas de ouro da floresta. Os fortes seriam tomados por milícias locais, as moedas imperiais substituídas por cunhagens regionais. Sem o controle de Roma, a província Brasília se fragmentaria. O sul controlado por famílias romanizadas, o norte pelas tribos que mantiveram sua identidade, e o centro por cidades e estados autônomas. A cultura romana sobreviveria em templos abandonados, mosaicos desbotados e nas palavras do novo. Idioma. O cristianismo cresceria, tomando o lugar das antigas religiões imperiais. Lendas sobre o grande império do outro lado do mar viveriam nos cantos dos bardos. Como a Espanha, a Gália e a Britânia, o Brasil romano se tornaria uma nova civilização, filha do império, mas com alma própria. E assim, das ruínas de Roma, nasceria um povo livre, forjado pelo tempo, pela floresta e pela memória. E se Roma nunca tivesse caído? E se o Brasil moderno fosse de fato um império romano evoluído? Imagine uma Brasília chamada Nova Roma Tropicalis, com senadores debatendo em latim moderno, soldados desfilando em armaduras tecnológicas inspiradas no gládio e cidadãos indo votar vestidos em túnicas sintéticas. O idioma nacional seria um latim tropical, mesclado com palavras indígenas e africanas, fluido e poderoso. A bandeira teria uma águia imperial sobre um fundo verde floresta. As leis ainda seriam baseadas no Corpus Juris Civilis. O ensino nas escolas incluiria lógica aristotélica, retórica ciceroniana e educação física inspirada nos antigos ginásios. Os feriados celebrariam não só a independência, mas a fundação da província por Caio Maximus Tupiniquensis, herói da integração. A arquitetura uniria concreto romano com vidro e vegetação tropical. Palácios com colunas cobertas de orquídeas, fóruns rodeados por palmeiras. O cristianismo seria profundamente sincrético, com santos romanos e orixás canonizados lado a lado. Um Brasil romano moderno seria uma potência global com alma de floresta e mente de filósofo. Seríamos romanos do trópico, filhos da águia e da mata. Um povo que nunca esqueceu suas raízes, mas que as elevou com o peso e a glória de Roma eterna. E assim, entre colunas cobertas pela umidade da floresta e mosaicos refletindo o brilho do sol tropical, a província Brasília se firmaria como uma das joias mais exóticas do Império Romano. Um lugar onde a selva dançaria com a pedra, onde o latim ecoaria entre os galhos das mangueiras e onde deuses estrangeiros encontrariam novos nomes entre os ventos do cerrado. Seríamos filhos da toga e do cocar, herdeiros de dois mundos tão distintos quanto complementares. Num universo onde Roma não apenas chegou ao Brasil, mas o moldou à sua imagem, o destino do nosso povo teria seguido um curso inteiramente diferente. Com gladiadores indígenas lutando em arenas costeiras, crianças aprendendo filosofia sob a sombra das palmeiras e senadores descendentes de caciques decidindo o futuro do império com sotaque tropical. Mas mais do que imaginar o que poderia ter sido, essa história nos lembra de algo maior. O poder da civilização de transformar, de adaptar, de conquistar, mas também de ser transformada. Porque no fim, não importa quantos exércitos um império possua, é na alma do povo que ele deixa sua marca mais profunda. E se Roma tivesse nos adotado,
Talvez o mundo inteiro hoje falasse com o coração da floresta e a razão das legiões. Talvez o centro do mundo fosse aqui. Talvez ainda seja. Se essa viagem no tempo despertou algo em você, se te fez enxergar o Brasil com outros olhos, imaginar nossas raízes sob a sombra de colunas romanas e sentir na pele o impacto que a história, mesmo hipotética, pode ter sobre a forma como entendemos o mundo. Então, eu só te peço uma coisa: retribua essa experiência. Esse vídeo foi feito com horas de pesquisa, criatividade e paixão pela história, só para te entregar algo único, algo que te faça sair diferente de como entrou. Se de alguma forma isso te transformou, te fez refletir, sonhar ou aprender, deixa o like agora. É a sua forma de dizer: valeu a pena. E se você acredita que conhecimento assim precisa alcançar mais pessoas, se inscreva no canal agora mesmo. Juntos estamos construindo um espaço onde a curiosidade é valorizada, onde o passado é vivido intensamente, mesmo quando reinventado, e onde cada novo vídeo pode ser o início de uma nova transformação. Você chegou até aqui por acaso, mas sair transformado é uma escolha sua, e Roma sempre honrou os que retribuem.